Louvado seja Deus pela sua palavra, pela bênção de, mais uma vez, podermos abrir e aprender com ela. Eu quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Você também que já baixou o seu estudo, ou recebeu o seu estudo através das vias eletrônicas, que você também esteja com ele à mão. E fui orientado mais cedo a te dar um aviso. Tem um QR Code, que é um código eletrônico aí no canto esquerdo da sua tela, embaixo. Você que não tem o estudo, que não recebeu o estudo através dos grupos de WhatsApp, de estar no site da igreja, você pode escanear esse código aí com o seu celular e então baixar o estudo ou abrir o estudo para que você possa acompanhar conosco o que nós vamos aprender da palavra do Senhor. Nós temos caminhado e visto as boas novas de Jesus anunciadas, relatadas pelo evangelista Mateus. E hoje nós vamos caminhar um pouco mais nessa narrativa, agora Jesus se aproximando da sua morte, efetivamente. Jesus já anunciou outros momentos anteriores que passaria pela morte, passaria pela ressurreição, e hoje nós vamos ver Mateus narrando já o momento mais próximo antes da sua traição propriamente dita e da sua prisão e julgamento. Semana passada nós analisamos o capítulo de número 25, as últimas parábolas que Jesus trabalha dentro do seu sermão escatológico, o quinto sermão que ele profere no livro de Mateus. E hoje nós vamos trabalhar mais a questão narrativa, fatos que sucederam a esse discurso e o que nós podemos tirar em lições a partir desses fatos. Então, você que tem seu estudo à mão, a gente vai caminhar a partir do versículo número 1, no seu texto aí está errado, está escrito no primeiro item aí, plano de traição versus o plano eterno de expiação, a referência está a Mateus 25, de 1 a 5, na realidade é Mateus 26, de 1 a 5, me perdoe, o erro foi meu. E eu quero ler o texto bíblico dizendo, que diz assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, ou seja, o sermão que ele proferira a respeito da sua segunda vinda, da destruição do templo e, consequentemente, de Jerusalém, os sinais que viriam daquilo ali, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, ele diz então aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição, e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ponto 1 do seu estudo, então, nós vamos trabalhar, irmãos, algumas questões que muitas vezes nós passamos de forma direta, quase que despercebida. E vamos descobrir alguns tesouros que nós encontramos, às vezes, em textos mais simples como esse. Hoje em dia é muito pertinente nós trabalharmos essas questões, porque nós temos vivido dias de tantas incertezas, principalmente com relação à saúde. Eu creio que você pode concordar comigo quando você sai à rua, né? Aqui na nossa cidade, nós vamos, por exemplo, ao centro da cidade, e ainda que a gente esteja com máscara, ainda que a gente entre em determinados lugares e alguém espirre um líquido de álcool na nossa mão, ainda que a gente tome todos os cuidados, a realidade é que a gente nunca sai com aquela certeza definitiva de que a gente está livre de pegar a virose. Muitas incertezas, muitos sofrimentos quando nós ouvimos notícia de um querido nosso que está enfermo. Muita dor quando nós ouvimos pessoas que nós conhecemos que suas vidas foram ceifadas
por conta da epidemia ou por outras circunstâncias, mas a realidade é que nesses dias tudo isso tem se aflorado. E aí, irmãos, como nós podemos encontrar alento, algum fio que nos conduza a uma verdadeira esperança? E eu quero chamar a sua atenção porque eu vejo isso nesse texto, esses 5 versículos que nós acabamos de ler. Aqui se desenvolvem 2 situações paralelas. O texto vai informar, querido, que Jesus havia acabado o seu sermão escatológico, o versículo 1 mostra isso, e ele então assevera, ele afirma que dentro de 2 dias haveria então o início de 2 festas que eram celebradas em Israel, a festa da Páscoa, na qual se comia o cordeiro e ali os judeus eram lembrados da libertação que houvera do Egito, da escravidão do Egito, lá atrás com Moisés. Êxodo capítulo 12, 13, 14 trazem esse relato. E além dessa festa, havia também a festa dos pães asmos, ou os pães amargos, que por 7 dias eles celebravam, e nessa festa então havia a lembrança dos sofrimentos, das dores que eles passaram quando eram escravos no Egito. Jesus então afirma que durante essas festas ele seria entregue à cruz. Na residência do sumo sacerdote Caifás acontece um outro encontro, esse por sua vez para planejar a prisão e a morte de Jesus, mesmo que de forma traiçoeira, como o seu texto aí relata, uma forma suja. Os líderes religiosos, políticos entendiam que a situação chegara ao limite. E como você acompanhou os estudos que nós trouxemos aqui, você vai se lembrar que muitas e muitas vezes Jesus, ao expor a palavra do Senhor, ele expõe também a explanação fictícia, a explanação fantasiosa que havia por parte dos líderes religiosos. Havia toda uma circunscrição de escravidão religiosa a que o povo era submetido. E Jesus, por diversas vezes, acusa aqueles homens de hipócritas, Jesus os acusa de burlarem o povo com aquilo que eles lhes impunham, a lei que era tratada de uma forma mais libertária para eles, que são líderes, e de outra forma opressora para o povo. E a situação então chega, quando você se lembra de Mateus 23, quando Jesus profere os seus ais, ele trata literalmente com aqueles líderes religiosos, conduzindo-os a entenderem que eles são hipócritas e não caminhavam debaixo da verdadeira palavra de Deus. Pois bem, a situação chegara ao limite. Caifás é um sumo sacerdote que esteve nesse cargo por cerca de 18 anos, do ano 18 ao do ano 36 da nossa era. E ali na casa daquele sumo sacerdote, no palácio dele, então é tramado a morte de Jesus. Os estudiosos, irmãos, afirmam que naqueles dias, nos dias de festa dos pães asmos, na celebração da Páscoa, a população de Jerusalém multiplicava-se por 5. Muita gente afluía de todas as regiões para estar em Jerusalém durante aqueles dias de festa. E havia também, por parte dos romanos, um grande receio, porque é natural que a gente se lembre nas nossas vitórias que a gente tem uma certa condição. Se já ultrapassamos barreiras uma vez, nós somos lembrados que podemos ultrapassar uma outra vez. Se já rompemos, já vencemos dificuldade num período passado, nós então nos lembramos que podemos vencer no período presente. E o que acontecia naqueles dias é que, com a lembrança do livramento do Egito, com a lembrança do braço poderoso de Deus agindo em favor daquele povo, naqueles dias de celebração, o povo judeu era lembrado de que Deus estava com eles e era a favor deles, e os romanos temiam que houvesse, então, uma certa insurreição por parte dos judeus. Havia um medo de que houvesse um levante contra o governo romano, contra as hostilidades romanas. E por isso Pilatos está ali em Jerusalém também. Ele deixa a sua residência oficial. Herodes também deixa a sua cidade, e os dois estão em Jerusalém para aqueles dias de festa, para que houvesse um clima um pouco mais favorável, mais próximo entre romanos e judeus. O que acontece então é que naquela reunião, a gente vê essa expressão no versículo de número 5, é melhor aguardar até o fim das festas.
Depois que passar esse clima de lembrança, de vitória, de proximidade com Deus, de consagração, nós vamos agir e então prender esse Jesus. Nós vamos matá-lo, vamos tirar a sua influência do nosso meio e vamos resolver essa situação. Quando nós olhamos, irmãos, agora trazendo para os nossos dias, nós que já temos a palavra de Deus completa nas nossas mãos, nós que temos um panorama histórico já totalmente desenhado e cumprido, fica muito claro para nós entendermos quem trouxe uma palavra que foi verdadeiramente cumprida. Enquanto o homem faz os seus planos, no caso aqui, aqueles traidores, a gente vai ver, querido, querida, que quem estabelece a agenda de verdade, quem tem de fato o controle e a determinação de tudo o que acontece em todas as circunstâncias, quem dá a palavra final é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. É muito bonito nós observarmos que Jesus, ele crava, dentro de 2 dias eu estarei naquela cruz. Enquanto aqueles homens dizem, vamos aguardar as festas, enquanto eles tramavam, enquanto eles, na sua cabeça, pensavam que tinham o controle da situação, nós observamos que Jesus é quem de fato tem toda a autoridade e, mais uma vez, para que nós tenhamos a lembrança, assim como no seu sermão profético, escatológico, os sinais que Jesus estava demonstrando têm se cumprido da sua segunda vinda. Mais uma vez nós vemos uma palavra profética do Senhor, e uma palavra que se cumpriu dentro daqueles 2 dias, como Jesus havia afirmado. O que eu quero trazer para você, observando esse trecho pequeno desse capítulo, querido? Nos nossos dias, muitas vezes nós nos perguntamos quem está no controle de todas as coisas. Quem está controlando a sua casa? Quem está controlando a sua vida? As dificuldades que têm se levantado muitas vezes têm tirado a sua paz, têm tirado o conforto de você confiar no Senhor, de descansar, de aprender que Ele, de fato, tem controle de todas as coisas. Esse trecho vai nos lembrar também, irmãos, da palavra de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Tiago, no seu capítulo de número 4, ele diz assim que muitas vezes o nosso coração está cheio de orgulho, de vaidade, quando nós dissemos assim, amanhã vamos fazer tal coisa, depois de amanhã essa outra, nós estabelecemos a nossa agenda, mas Tiago nos lembra que nós deveríamos dizer, se Deus assim o quiser, se Deus assim o permitir, então nós faremos tais coisas. E essa passagem de Mateus, ela nos mostra exatamente isso, queridos, que não foi Jesus traído ou não foi Jesus morto por uma questão de que ele foi pego de surpresa, ou ele não estivesse preparado, ou ele não estivesse ali realmente entendendo, sabendo que tudo havia sido determinado pelo nosso Deus. Ao contrário, nada, absolutamente nada escapa ao controle soberano do nosso Deus. Você vai ver isso também no Evangelho de João, quando Jesus diz que ninguém pode tirar a sua vida. Pelo contrário, Ele deu a sua vida de forma voluntária. Os teólogos afirmam que essa é uma evidência da chamada obediência ativa de Cristo, na qual Ele decididamente resolveu obedecer ao Senhor e ir até a morte de cruz. João 10, versículos 11, 17 e 18, você pode conferir isso. Nesse primeiro tópico, então, traga para o seu coração a questão de que, embora muitos possam dizer muitas coisas nesses dias, a mídia pode traçar, dependendo do canal que você sintoniza, ou dependendo do site aonde você observa, muitos podem ilustrar para você um panorama terrível, outros podem ilustrar um panorama mais ou menos palatável, outros podem trabalhar a questão de uma forma completamente alheia ao que tem acontecido, mas o fato é, coloque sua vida, sua casa, sua família nas mãos do Todo-Poderoso. Procure descobrir qual é a vontade do Senhor para a sua vida individualmente nesses dias. Viva e pregue o Evangelho, porque o Senhor tem controle de tudo que está à sua volta. O texto continua e nós vamos ver novamente um contraste, agora entre 2 visões da humanidade. Nós vamos ver uma visão de adoração diante daquilo que é palavra de Jesus.
Nós vamos ver alguém que reconhece quem é Jesus e se coloca diante dele com um coração contrito e, de fato, rendido ao Senhor. E nós vamos ver o contraste disso com um abandono, alguém que trai o Senhor, alguém que mesmo ouvindo a mensagem, estando no meio do povo de Deus, não se arrepende, não se entrega e acaba traindo o Senhor. Está aí nos versículos 6 a 16 desse texto. E hoje nós temos a oportunidade, eu quero ler então para você essa palavra. Ora, estando Jesus agora em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Aqui, Mateus faz como que um hiato na narrativa do que está acontecendo 2 dias antes da morte, da ceia do Senhor. Mateus aqui, você vai ver isso no texto paralelo escrito por João, lá no capítulo de número 12, João afirma que 6 dias antes da chamada ceia, ou seja, provavelmente aqui fazendo as contas de uma forma muito rápida, no sábado ou na sexta-feira anterior, Jesus esteve na casa, lá no texto de João, de Maria, Marta e Lázaro. Aqui no texto de Mateus, a casa está sendo dita que é a casa de Simão e ele recebe um apelido chamado de o leproso. Nenhum dos estudiosos argumenta o porquê desse nome, mas o fato que traz é que esse homem pode ter realmente passado por um episódio de lepra e assim ser curado, porque a casa estava aqui sendo colocada como dele. Então, esse Simão é um parente próximo dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. É o máximo que nós podemos chegar a respeito desse nome. Mas o fato que Mateus, então, traz esse relato para mostrar 2 atitudes, a atitude de uma mulher e a atitude de Judas. Continuando a leitura do texto. Versículo 7. Aproximou-se dele, Jesus, uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Nós vemos 2 relatos novamente. O primeiro deles, uma mulher, e João vai dizer que é Maria o nome dessa mulher, se aproxima de Jesus com um vaso de alabastro, um material que guardava e conservava um perfume. João vai dizer que o perfume vem do nardo, é um perfume que é extraído e buscado mais dentro do Egito, de difícil aquisição, algo muito caro de fato. Um perfume tão caro que quando nós paramos para fazer algumas contas e buscamos o sentido histórico disso, João vai dizer que havia 1 libra romana de perfume, mais ou menos 350 gramas ou 350 ml de perfume. E essa quantidade, Judas, lá no texto de João, diz que poderia facilmente ser vendido por 300 denários. E o que significa isso? Um denário equivalia a 1 dia de serviço. Então você imagina que aquela mulher, ao se aproximar de Jesus, ela tem na sua mão 10 meses de salário de um trabalhador comum. 10 meses trabalhando dia após dia para comprar aquele perfume. Alguns comentaristas dizem que era até mesmo uma forma de investimento comprar esse tipo de perfume para que não se perdesse o dinheiro e pudesse, então, num momento de dificuldade, vender aquilo ali e reaver, talvez até com juros, aquilo que foi aplicado na compra daquele líquido. O fato é que aquela mulher,
ela não observa, ou pelo menos não toma conhecimento de nada. Ela chega próxima a Jesus, ela quebra aquele frasco, ela derrama sobre a cabeça, o versículo 7 vai demonstrar isso, e o próprio Jesus depois vai dizer no versículo 12 sobre o corpo, e João vai dizer que também sobre os pés, e ela seca os pés de Jesus com seus cabelos. Algumas lições, irmãos, que nós vamos observar nessa atitude dessa mulher. Primeiro, ela quebrar o vaso. Parece algo tão corriqueiro, mas o fato é que ao quebrar, ela perdeu a oportunidade de guardar qualquer coisa que viesse a sobrar. Não era interesse dela guardar nada para si, muito pelo contrário, ela derrama tudo aquilo que era uma riqueza, ela derrama tudo aquilo que poderia ser guardado, ela coloca tudo aquilo exatamente sobre o Senhor. Tudo aquilo que era de muito valioso, não vai sobrar nem uma gota nessa hora, mas ela entrega totalmente como forma de adoração ao Senhor Jesus. Os versículos 8 e 9, irmãos, mostram que ela estava fazendo algo sacrificial e também contraditório, porque, na opinião dos discípulos, e no caso Judas, ela agiu de uma forma que ela poderia investir aquele dinheiro, e aqui vai até mesmo uma observação que a gente traz, ela poderia investir aquilo ali em ajuda aos pobres. Olha que coisa mais nobre da parte daquele homem. Desperdiçar esse perfume, isso poderia ser dado aos pobres. Quantas vezes, irmãos, nós observamos críticas dentro da igreja, quando alguns dizem assim, a missão da igreja deveria ser cumprida dessa forma, não deveríamos gastar dinheiro com outras coisas. E nem sempre os comentários vêm com o objetivo realmente de adorar o Senhor, de bendizer o seu nome, mas eles estão contidos dentro da esfera humana, dentro da esfera mais racional, mais crua, que alguém realmente quer colocar acima de um coração rendido a Jesus. Aquela mulher agiu, então, contra o senso comum, foi criticada por aquilo ali. E, irmãos, quando nós pensamos em adoração, nós devemos buscar não o entendimento, a compreensão, ou a aprovação, ou os aplausos dos homens. A nossa visão de adoração tem que ser, de fato, como a gente vê no exemplo de Maria. Os versos 10 e 11 mostram que ela derramou seu perfume sobre Jesus, ou seja, o foco dela estava no Senhor, não estava em quem estava próximo, não estava no ambiente, mas estava naquela hora numa atitude de reconhecimento que ela compreendia que Jesus era digno, a pessoa de Cristo era digna, ela queria de fato trazer algo para o Senhor que identificava que ela estava compreendendo aquilo que lhe estava sendo revelado há tempos. Enquanto os discípulos ouviam Jesus falar várias vezes sobre a sua morte, o que nos parece, queridos, é que foi Maria quem mais compreendeu que o momento estava chegando. Parece que ela, nos momentos que esteve com Jesus, agora ela vai ungir ao Senhor como se fosse prefigurando o que aconteceria depois da morte, quando ele é embalsamado, quando jogam perfume sobre um corpo, mas ela faz isso antes daquele momento. Nas palavras de Jesus, queridos, versículo de número 13, ele mostra que ele aprovou a atitude de Maria. Não só aprovou, como ele deixa o registro de que onde o evangelho fosse pregado, aquela história seria contada. Uma história de alguém que abre mão de valores financeiros, que abre mão da opinião das pessoas sobre si, sobre as suas atitudes. A opinião não importa mais, porque o foco, a visão, o desejo do coração está em honrar o Senhor. É interessante você observar que, ao contrário da atitude dela, nós vamos ver a atitude de Judas. Naquele mesmo momento em que Maria derrama o seu coração juntamente com o perfume, Judas é quem critica. Ele é quem tem a atitude, conhecendo o valor do perfume, mas não o valor da ação de Maria, ele é aquele que coloca que poderia ser investido aquela quantia em outra situação. E aí, irmãos, a gente não sabe com detalhes o que move o coração de Judas Iscariotes. Nós não sabemos o que o leva a sair daquela situação
em que eles estavam ali para jantar, onde Maria derrama o perfume sobre o Senhor. A gente não sabe o porquê Judas, de fato, vai ter com os principais sacerdotes, como nós lemos no versículo de número 14. Alguns colocam que Judas havia se decepcionado porque ele pensava que Jesus fosse alguém que iria liderar uma grande insurreição contra Roma. Outros já alegam que Judas estaria meio que decepcionado porque esperava Jesus de uma forma um tanto quanto mais pujante, mais de rei de fato, alguém que fosse trazer sobre si e sobre os seus discípulos a grandeza desse reino que Jesus pregava. Mas o fato é que, ao ver Jesus anunciando que a sua morte chegara, ao ver Jesus numa condição de receber a adoração daquela mulher, ao ver Jesus numa condição não de alguém que está cheio de pompa, circunstância, mas alguém que está numa condição humilde e se encaminhando para se entregar, Judas então vai até os líderes religiosos disposto a negociar a traição de Jesus. Quando nós vemos as nominações que Judas recebe da palavra de Deus, nós vemos que elas são muito pesadas. Lucas traz que ele foi dominado por Satanás. Pensa em alguém que é chamado de endemoniado. João já apresenta Judas como ladrão, e no próprio texto onde fala desse momento com Maria, essa expressão é utilizada. Mateus 26,15 já vai trazer que ele foi avarento, alguém ligado ao valor, ao dinheiro, muito mais do que à essência da situação, e também ganancioso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando nós vemos o exemplo de Maria, nós vemos o exemplo de alguém que tem o seu coração convertido ao Senhor. E quando nós vemos o exemplo de Judas, nós vemos o exemplo de alguém que, por mais que a gente vá estabelecer algumas questões, como, por exemplo, a traição, o fato dele ser próximo dos sacerdotes, alguma coisa assim, eu quero trazer para os nossos dias e lembrar você que Judas, antes de qualquer outra coisa, era alguém que não foi convertido ao Senhor. Alguém que andava no meio dos servos de Jesus, mas não era um servo de Jesus. Alguém que andava no meio das ovelhas, mas na realidade nunca teve parte com as ovelhas do Senhor. E isso, irmãos, traz para nós um sentido de nós buscarmos nos avaliar diante do Senhor. Quem somos nós diante do povo do Senhor? Quem somos nós diante da palavra do nosso Deus? Essa palavra encontra no nosso coração, de fato, a resposta de adoração? Ou essa palavra encontra no nosso coração desconfiança? Muitas vezes uma adaptabilidade, o Senhor me fala desse jeito, mas eu quero servir desse outro jeito. Isso pode ser algo sintomático. E Spurgeon, ele traz uma questão muito séria, de que quando nós lemos esses relatos, nós devemos, em primeiro lugar, não olhar para Judas com uma visão de acusação, mas olhar para nós mesmos, trazendo para o nosso coração como eu me encontro diante da palavra do Senhor. Revelado o nosso coração, busquemos o Senhor de fato. Venhamos a trazer, de fato, arrependimento, mudança de vida diante da palavra do Senhor. A profecia se cumpre mais uma vez. Tudo aquilo que acontece, até mesmo o valor, estava profetizado por Zacarias, profeta do Senhor do Antigo Testamento. Embora cumprindo, então, um plano de Deus, Judas não vai escapar da sua responsabilidade. Aqui a responsabilidade do homem pelos seus atos está evidente. Embora o Senhor seja a causa primária, a causa última, Deus determina todas as coisas. Porém, num dado momento, Judas teve a oportunidade de se decidir e ele decide-se por trair o Senhor. Talvez o desejo de que Jesus o atendesse nas suas expectativas. Talvez o desejo de um Messias mais glorioso. Mas o fato é que ele repudia a palavra do Senhor e sai para trair. Nós vamos caminhando então e observando
que num ambiente onde havia comunhão, o ambiente do cenáculo, o ambiente onde havia a paz, onde havia fraternidade, onde havia confiança, ou seja, o evento da ceia do Senhor que nós vamos ver agora à frente, no meio de um momento tão glorioso no sentido judaico, porque era uma experiência de fato, quando se ajuntavam a uma mesa para comer, havia toda uma fraternidade, havia todo um momento de respeito, de amizade, de carinho entre os que estavam ali àquela mesa. Nesse ambiente, Judas é desmascarado, Judas é revelado como aquele que trairia ao Senhor. E aqui então nós vamos para o terceiro ponto do nosso estudo, que falando da ceia do Senhor, nós vamos observar, irmãos, que agora o cordeiro, que ano a ano era comido, era sacrificado como lembrança daquilo que Deus fizera em Israel. Um tipo agora vai estar diante do antitipo, ele vai estar diante do verdadeiro cordeiro, o cordeiro definitivo, aquele que vai nos apresentar um dos meios de graça que nós temos na igreja do Senhor. Mateus, então, a partir do versículo 17, volta ao tempo presente. Enquanto dos versículos 6 até o 16, ele conta a narrativa do episódio de Maria e de como Judas, então, vai acordar a traição. Versículo 17 começa mostrando que agora eles estão no primeiro dia da festa dos pães asmos. É o dia em que eles vão celebrar a Páscoa. É o dia, o inicial daqueles 7 dias de festas que viriam depois. Naquele dia, versículo 17, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com um homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Mais uma vez, irmãos, vemos que Jesus tinha total controle sobre tudo o que acontecia. Veja que ele soberanamente, ele envia Pedro para que vá até um homem, e Jesus então dá a característica de quem Pedro deveria procurar. Jesus mostra o que ele deveria dizer e, mais ainda, Jesus dá a ordem de que iria celebrar a Páscoa na casa daquele cidadão. E acontece exatamente como Jesus diz. Versículo 19, eles fizeram como Jesus lhes ordenara e assim prepararam a Páscoa. Vamos caminhar um pouco mais, que aí você vai observar no seu estudo, no ponto 3, no segundo parágrafo. Pedro e João, Lucas relata, foram os que prepararam a mesa num lugar chamado cenáculo, uma sala ampla, uma mesa grande, e ali os judeus meio que deitados, né, eles comiam com os pés para o lado de fora da mesa, ao contrário, meio que deitados eles comiam ali, e então há um momento de grande festividade. A ceia é uma refeição onde naquele momento eles comiam o cordeiro que fora imolado, um pão sem nenhum tipo de fermento, lascado e partido, e ali eles se alimentavam daquele pão, também como lembrança aos dias do Egito e a ordenança de Deus para Moisés. Havia o vinho, o fruto da videira, o suco de uva fermentado, com o qual eles também se alegravam. E, além disso, as ervas amargas que traziam a lembrança, que traziam a recordação do amargor das lutas que eles passaram no Egito. A Páscoa, meus queridos, era a maior celebração dos judeus. Era a celebração da libertação, da intervenção de Deus na história daquele povo, mas ali, naquele momento, a Páscoa vai ganhar o significado maior, não mais para o povo judeu, mas para todos os povos, a partir da morte do Cordeiro de Deus. Enquanto eles estavam ali à mesa, o traidor, então, é indicado. Os versículos 20 até o versículo de número 25 vão mostrar essa questão para nós. Mas eu quero me ater com você ao que acontece depois, a partir do versículo de número 26.
eles já estavam comendo, eles estavam bebendo, eles estavam conversando, mas em meio àquela celebração, em meio àquela lembrança, o versículo de número 26 diz: enquanto eles comiam, Jesus então pega um pão e a partir dali ele estabelece uma nova instituição, ele estabelece um sacramento, ele estabelece algo que eles deveriam repetir agora para todo o tempo até que ele voltasse na sua volta gloriosa com o reino. A ceia, meus irmãos, vai revelar então que esse sacrifício de Jesus, um sacrifício único, definitivo, ele é sempre rememorado, sempre lembrado, mas ele nunca será repetido. Nós nunca repetimos a morte de Jesus. Nós nunca repetimos, e isso significa a palavra missa, nós nunca repetimos esse sacrifício, nós nunca revivemos isso. Na realidade, nós nos lembramos respeitosamente e nós vamos aprender algumas coisas que nós vemos nesse texto. A primeira delas está aí na sua letra A do ponto 3, os símbolos do pacto, versículos 26 e 27. Jesus retira o amargor das ervas. Spurgeon diz que aquele momento em que há a comida, em que eles estavam celebrando, quando o traidor é revelado, o amargor daquele momento, uma situação tanto decepcionante e frustrante, há um traidor entre nós. As ervas amargas, então, são associadas por Spurgeon, dizendo que, assim como naqueles dias lá com Moisés, as ervas mostravam o amargor daquele momento, embora fosse um momento de libertação. Ali naquela ceia, a questão da revelação do traidor, um momento também amargo, está presente, mesmo num momento de dimensão muito maior, que é o significado da morte de Cristo e a nossa consequente libertação dos nossos pecados, da nossa condenação. Jesus, então, agora, ele vai trabalhar dois símbolos, o pão e o vinho. Jesus abençoa, Jesus dá graça, e Jesus então parte o pão e distribui para os seus discípulos. Ele faz da mesma forma com o cálice. Com esses dois elementos, então, Jesus institui a ceia do Senhor. É um sacramento, irmãos, porque ele mostra de uma forma visível algo que nós recebemos de forma invisível pela fé. É um sacramento porque a própria expressão sacramento significa algo que é um ato de Deus, é uma operação do Senhor sobre nós, e não uma operação da igreja dentro da sua religiosidade. O sacramento, então, é um símbolo visível de uma graça invisível. Por meio do pão e por meio do vinho, nós contemplamos o corpo, a materialidade da encarnação, ou seja, Jesus de fato veio em carne e esteve entre nós, e contemplamos também o sangue, a sua vida entregue. Dentro da cultura judaica, o sangue carregava o símbolo de ser a vida. Lá em Gênesis capítulo 9, nós vemos essa palavra: aquele que derramar sangue, por sangue ele terá que cumprir o pagamento do sangue derramado. Normalmente atribuía-se o sangue à vida do sujeito, da pessoa. E aí nós vamos vendo então o sangue derramado por Jesus na sua morte, e nós nos apropriamos pela fé dos benefícios oriundos da expiação do Senhor. Um segundo elemento que está presente na ceia é a comemoração, a celebração. A ceia do Senhor, ela é a celebração da vida santa de Jesus, a vida sem pecado, é a celebração da sua obra em nosso favor, quando o Senhor se dá por nós, e o que ele, Jesus, a sua pessoa, juntamente com sua obra, representa para nós. Ele disse: vocês devem fazer isso em memória de mim, lembrando-se de quem deu a vida por vocês, lembrando de quem é esse que deu a vida por vocês. Não é um homem qualquer, não é alguém que se destacou do seu tempo pela sua sabedoria ou pela sua bondade apenas, mas nós devemos sempre trazer ao nosso coração que é o Filho do Deus vivo, é o Senhor Todo-Poderoso que se encarna,
É Deus conosco, como Paulo nos ensina escrevendo aos Colossenses. Ele, que é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai, se fez um de nós e se deu por nós. Quando nós celebramos isso, então um tempo de reflexão, de entendimento, de gratidão se estabelece para o cristão quando celebra a ceia do Senhor. É um momento também, irmãos, de agradecimento. Jesus tendo dado graças, Jesus tendo orado e colocado diante do Pai, diante do Espírito, aquele momento de, com gratidão, consagrar aqueles alimentos, ele deixa esse exemplo por nós. Por quê? Porque a bênção do Senhor está conjuntamente depositada no dar graças e no partir do pão, na questão de celebrar com outras pessoas aquele momento glorioso. Oferecer o cálice. Jesus não parte, irmãos, aquele pão, veja, ele está próximo da sua morte, mas Jesus não parte aquele pão com lamentos. Jesus não parte aquele pão, não oferece aquele cálice com murmuração, mas o texto diz que, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos. A obra do Senhor está sendo concretizada. Mais um elemento presente na celebração da ceia, a comunhão. O texto diz, isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Não é por um grupo, mas é pela igreja, pelos amados do Senhor conjuntamente. E aqui, irmãos, cabe uma lembrança desses nossos dias de pandemia. Nós estamos sendo cerceados de celebrar a ceia do Senhor, porque a igreja não está aqui reunida, a igreja não está junta celebrando esse momento. Isso deve trazer ao nosso coração, irmãos, o desejo, o chamado, a oração, buscando ao Senhor de que Ele nos reagrupe o mais rápido possível, de que Ele traga de novo o ajuntamento do seu povo, porque a celebração da ceia, meus irmãos, é um ato coletivo, é um ato comunitário, de comunidade, de comunhão, e não um ato de um ou de outro isoladamente. É verdade que nós podemos celebrar a ceia do Senhor em pequenos grupos, mas ainda está a palavra grupo. Naqueles dias, o partir do pão era de casa em casa na igreja primitiva, mas era para a casa, era para o grupo, era algo de fato que espelhava a comunhão. Por fim, há a questão da aliança. Jesus disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O cordeiro que havia sido comido, o sinal da libertação de Israel, agora se encontra com um cordeiro definitivo, o cordeiro santo, aquele que tira o pecado do mundo. O que nós temos então, irmãos, é que a ceia do Senhor, assim como o batismo, ela traz o aspecto de simbolizar o que Deus fez por nós e não o que nós fazemos por Ele. A ceia, ela mostra o pacto que o Senhor estabelece conosco. E enquanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um pacto requeria a obediência à lei, o que aquele povo jamais conseguiu fazer de forma plena, o que nós vemos na ceia do Senhor e também no batismo é que o Senhor é Ele que vem até nós, é Ele que se dá por nós, é Ele quem estabelece a aliança e Ele mesmo cumpre os requisitos para que nós possamos ter acesso à vida, ao trono da graça e à presença de Deus. Para que você tenha apenas um relance disso, quando um cristão é batizado, dentro da perspectiva reformada, é como se o Senhor, ao colocar a sua mão sobre o indivíduo, ele diga, esse é meu, me pertence de fato. O batismo não é algo que nós celebramos alguém que se entregou ao Senhor, mas o batismo, ele é um sinal, a água que é aspergida, ela é um sinal de que aquele foi tomado do mundo pela mão do Senhor, quando o Senhor diz, esse é meu. Seja um filho de um crente, quando o Senhor diz, me pertence, seja alguém adulto que confessa ao Senhor, ele foi levado a essa confissão pela boa mão do Senhor sobre ele. Na ceia do Senhor, nós vamos vendo que nós declaramos que não foi nenhum de nós quem primeiro foi buscar o Senhor, mas foi o Senhor
que, se fazendo servo, se torna um de nós, morre a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. É o Senhor que nos ensina essas questões. E aí nós vamos, então, a partir do texto, a partir da observação do texto, ter 4 interpretações do sentido da ceia do Senhor que nós vemos dentro de um meio cristão. A primeira delas, que está aí no seu estudo, grifada em negrito, é a transubstanciação. Nessa interpretação, acredita-se, irmãos, que o pão e o vinho, na hora em que são consagrados, na hora em que há um momento de oração, na hora em que esse rito é repetido, o pão e o vinho se transformam efetivamente no corpo do Senhor Jesus, no seu sangue, nos seus nervos, nos seus ossos, e até mesmo a sua divindade, ela é, naquela hora, materializada nos elementos. Essa é a visão que a Igreja Católica Romana possui desse momento da ceia. Então, há uma questão que alguns defendem de que, ao comer o pão, aquilo de fato a pessoa está se alimentando fisicamente do corpo de Jesus. Essa é uma interpretação que é complicada e nós vamos usar apenas um exemplo para tratar disso. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Em nenhum momento Jesus se transformou literalmente numa videira. Em nenhum momento, nenhum de nós literalmente somos transformados em ramos daquela árvore. O Senhor, então, está falando de uma forma que nós viéssemos a entender aquilo que era a obra, aquilo que era o ensino através daquela figura de linguagem. Eu sou a videira, vocês os ramos. Aqui Jesus diz: este é o meu corpo, isto é o meu corpo. Jesus não está afirmando algo de forma literal, embora grande parte da Igreja do Senhor creu nessa forma até os dias da Reforma Protestante. Uma segunda observação, então, vem da mesma interpretação do texto, mas agora de uma forma um pouco diferente. E essa interpretação foi defendida por Martinho Lutero e é usada até hoje dentro da Igreja Luterana, é a consubstanciação. Os elementos agora, eles não mudam de substância de forma literal, mas Cristo está presente fisicamente naqueles elementos e debaixo dos elementos, ou seja, o Senhor, embora não se materialize nos elementos, Ele está presente de uma forma efetiva dentro do consumo dos elementos. Essa interpretação, então, foi defendida pelos luteranos, até hoje vivenciada enquanto celebração da ceia ali, e ela é um meio termo entre a visão católica romana e a visão das duas últimas interpretações que você vai ver agora. O terceiro ponto aí diz a ceia ser como que um memorial, porque o Senhor Jesus usa a expressão: fazei isso em memória de mim. Então, esse trecho da ordem do Senhor, da palavra do Senhor, ganha um destaque maior. Essa interpretação foi defendida por Ulrich Zwinglio, da Reforma, e Zwinglio então chegou a ter boas discussões com João Calvino com relação à interpretação dessa questão. Para Zwinglio, então, os elementos da ceia e a própria celebração da ceia em si, eles são símbolos e se restringem à questão de rememorizarmos, de relembrarmos apenas o sacrifício do Senhor. Essa interpretação, ela restringe o último ponto que nós vamos ver, mas cabe destacar que grande parte das igrejas evangélicas, elas admitem e adotam a ceia dessa maneira. A maioria das igrejas batistas e boa parte das igrejas pentecostais, eles assumem essa questão de um memorial que é a ceia. Por último, é a visão que nós temos dentro das igrejas calvinistas, das igrejas presbiterianas. A visão de que a ceia, ela é um meio de graça. O que é isso? A questão de ser um meio de graça está atrelado que quando o momento da ceia é celebrado, a ceia é celebrada, naquele momento Jesus Cristo está presente espiritualmente na celebração desse sacramento.
Jesus está presente espiritualmente de uma forma especial naquele momento. E através da administração do sacramento, Jesus então dispensa a sua graça e ele então espiritualmente alimenta e edifica aqueles que participam da ceia. Essa visão, irmãos, ela é muito cara para nós, porque nós entendemos então que a celebração da ceia ganha um aspecto muito poderoso, ganha um aspecto muito sublime que diferencia o momento da ceia de qualquer outro momento dentro da chamada adoração, do chamado serviço, do culto cristão. E essa posição que foi defendida por Calvino e é defendida pelas igrejas calvinistas e pelas igrejas presbiterianas, e aqui eu estou ressaltando isso porque a igreja pode ser calvinista e não ser presbiteriana. E a gente vai aprendendo que toda a igreja presbiteriana, na sua origem, pelo menos presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja calvinista. Mas a gente volta ao aspecto entendendo que no momento da ceia, no nosso entendimento, Jesus está dispensando sua graça e pela fé nós recebemos a graça do Senhor. Somos alimentados, somos trabalhados, o Senhor, como a expressão sacramento nos mostra, o Senhor trabalha no meio do seu povo de uma forma especial. Veja então, irmãos, concluindo esse ponto, que a ceia do Senhor não pode ser uma celebração fúnebre, não é um momento de morte. Embora se fale da morte, embora nós rememoremos a morte do Senhor naquele momento, e Paulo diz isso todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos essa morte, mas nós entendemos que é o momento que Deus nos deu a vida. Então, assim, nós celebramos o Senhor, nós agradecemos ao Senhor e somos alimentados e fortalecidos para o testemunho da sua graça. Ela não é uma cerimônia fúnebre, é uma celebração da vida, ainda que oriunda da morte de Cristo. Ele mesmo afirmou, irmãos, que não tomaria mais o pão e o cálice, mas o faria novamente nas celebrações das suas bodas com a igreja. A igreja, então, meu querido irmão, minha querida irmã, ela tem que lutar para que a celebração da ceia, assim como o batismo, seja de fato administrada de forma correta. Essa é uma das marcas verdadeiras da igreja do Senhor Jesus, a administração correta dos sacramentos. Jamais poderemos banalizar o uso da ceia, do batismo, mas também jamais podemos abrir mão de vivenciar esses momentos, porque o Senhor nos ordenou que nós devêssemos fazer isso até que Ele volte para estar conosco. Vamos concluir nosso estudo dessa manhã, irmãos. Quando nos lembramos do que está acontecendo aqui, Jesus está diante da sua morte que está se aproximando. Jesus está a um dia, no caso da celebração da ceia, da sua morte vicária. E quando Jesus estava então muito perto da sua morte, Jesus não murmurou, Jesus não arrefeceu, Jesus não voltou atrás. Ao contrário, ele demonstrou, irmãos, que estava tudo debaixo do plano eterno do nosso Deus. Jesus reconheceu a adoração sincera de uma mulher, Jesus denunciou o traidor, Jesus celebrou de uma forma didática aquela última Páscoa e instituiu a Santa Ceia naquele momento. E o que o Senhor então nos ensina, e é o que eu quero destacar, fechando esse momento nessa nossa manhã. O que nós aprendemos, irmãos, ao observarmos esse tempo nosso de extremos desafios, um momento de angústia para muitos, de dificuldades. Irmãos, nós devemos buscar sempre, em primeiro lugar, diante de qualquer dúvida que haja no seu coração, caminhe pela obediência no Senhor. Caminhe pela palavra de Deus. Mais do que você conhecer todos os aspectos desse momento, aspectos científicos, aspectos econômicos, quem está do lado de quem ou quem está contra quem, olhe sempre para Jesus e obedeça ao Senhor. Mais ainda, meu querido irmão, minha querida irmã, viva em comunhão com o Senhor, em oração, em santidade, em consagração da sua vida. Busque os demais santos, fazendo não apenas contato, mas orando pela igreja do Senhor.
orando por outros irmãos. Isso vai fortalecer sua vida de intercessão, mas vai fortalecer a sua vida diante do Senhor também. Busque estar preparado, porque os dias, de fato, irmãos, eles vão se avolumar na sua dificuldade. São palavras de Jesus. Mas lembre-se que o que está preparado para cada um de nós e para a igreja do Senhor é muito maior do que esse tempo de dificuldade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou num coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se lembre que, de fato, nós podemos estar passando por momentos complicados, talvez até mesmo na iminência da morte. Mas se lembre que o Senhor, nosso Deus, Ele nos deu um exemplo de não esmorecer, muito pelo contrário. Ele partiu o pão, Ele viveu em comunhão, Ele nos ensinou que nós a cada dia nos apossássemos dessa grande bênção, para que pudéssemos nos apossar também da bênção maior na vida eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Ó Deus, ela nos alimenta, ela nos ajuda, ela nos esclarece. E eu rogo, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a casa do Teu servo, da Tua serva que acompanha conosco esse estudo. Ó Deus, não seja a minha palavra, mas seja a Tua palavra a falar em cada coração, Senhor. Que lendo, relendo, estudando esses textos, ó Deus, o Senhor esteja consolando, avivando, realmente, ó Deus, trazendo refrigério, ânimo, coragem nesse tempo de desafio, Pai. E, ó Deus, que a Tua igreja seja encontrada fiel a cada momento que o Senhor olhar para nós. Ó Deus, nós oramos também te pedindo que o Senhor venha abreviar esse nosso tempo de distanciamento. Eu oro, ó Deus, te pedindo que esse momento venha ser realmente, ó Deus, finalizado, para que nós possamos, ó Deus, ter comunhão, estar juntos novamente como igreja, presencialmente aqui, Pai, no templo, nos templos, reunindo o Teu povo, ó Deus, para celebrar o Teu nome. Mas eu oro, ó Deus, para que esse tempo também seja um tempo em que nós venhamos a ser transformados, trabalhados por Ti. Que nós aprendamos a valorizar a ceia do Senhor, a valorizar o encontro com os irmãos, a valorizar a bênção que nós temos, ó Deus, quando nós estamos uns com os outros, podendo, ó Deus, realmente celebrar a glória do Teu nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos que nesse dia, nesse domingo, seja um tempo em que a gente realmente se coloque na Tua presença. Ó Deus, com saudades dos irmãos, mas com a alegria de que o Senhor está conosco. Rogando ao Senhor que esse tempo passe, mas, ó Deus, também aprendendo e Te buscando para Te servir melhor. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.